Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 63, verso 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Amém? Vamos ler só o primeiro verso. A mensagem dessa noite fala de uma adoração, uma busca de corpo e alma. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nosso coração está cheio de alegria no dia de hoje. Assim como há uma celebração no mundo espiritual, nós nos ajuntamos a essa celebração, festejando, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, está fazendo na vida de cada uma dessas famílias que são nossa família. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco na noite de hoje. Que o Senhor tenha agora misericórdia de nós, de mim que estarei aqui ministrando essa palavra, e de cada um que vai ouvi-la, seja aqui nesse ambiente de culto, seja nos acompanhando pela internet, ou até mesmo vendo essa mensagem em outro momento. Que o Senhor venha falar com todos nós, edificar as nossas vidas, nos desafiar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesses últimos dias o Senhor tem falado conosco repetidamente a respeito de como nós devemos buscá-lo e de como nós devemos desejá-lo acima de tudo. Você que não tem condições de vir nos cultos de quarta-feira, por exemplo, eu convido você a ir lá no YouTube depois e ouvir a mensagem, meditar na palavra. Nós cremos que o Espírito Santo tem dito coisas específicas para nós, que estamos aqui nessa geração, nesse tempo. E eu tenho ficado sempre muito atento ao longo do tempo, quando Deus começa a bater em uma determinada tecla. Eu sei que não vem de mim, porque muitas vezes troco o pregador, mas os assuntos eles vão sendo costurados de alguma maneira. E nós temos aprendido muito sobre a nossa busca por Deus, o nosso relacionamento com Ele, simplesmente por aquilo que Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode dar a nós. É verdade que nós podemos pedir muitas coisas a Ele, a Bíblia nos ensina a fazer isso, mas existe um algo além para aquele que tem prazer no Senhor, mais do que nas bênçãos que Ele nos traz. E nessa quarta-feira eu falava a respeito de algo sobre a nossa busca completa pelo Senhor. E eu contei algo que eu quero retomar nesse início de mensagem. Como às vezes a gente vê nos dias de hoje, amigos se encontrando para lanchar junto, para passar um tempo junto, para conversar, matar a saudade. E de repente senta um de frente para o outro numa mesa de uma lanchonete e cada um pega o celular e começa ali a ficar conversando, postando coisa, interagindo, vendo quem curtiu o quê, e eles não conversam mais. As famílias se reúnem para uma festa de família, acontece isso muito. E ao invés de pararem para conversar, interagir, aprofundar o relacionamento, o que acontece é que eles estão ali de corpo presente, cada um com seu celular na mão. Só o corpo está ali, a mente está em outro lugar. E a pergunta que eu tenho me feito é: será que nós não estamos agindo assim com Deus? Quando muitas vezes estamos aqui só de corpo presente, como muitas vezes nos propomos a buscar o Senhor, mas com a cabeça em tantas coisas, que na verdade 20% de nós está buscando o Senhor, e o restante, sabe Deus aonde está. Existe algo a mais para aquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Então presta atenção, não seja você aquele que vai buscar o Senhor só de corpo presente. Isso foi algo que o Senhor nos falou muito forte nessa última quarta-feira. Mas hoje, nessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre a busca do corpo. Uma adoração que o seu corpo também tem. E olha só o que o Salmo vai dizer para a gente: ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo
te almeja como terra árida. O corpo da pessoa desejar o Senhor, isso parece estranho para você? A gente cantou isso no início do culto. Meu corpo te deseja, a minha alma anseia. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu estranhei um pouco, porque parece com as coisas estranhas que a gente andou vendo na adoração nos últimos anos, uma erotização da adoração, mas não. Isso é um princípio bíblico, e o seu corpo precisa fazer parte da adoração. Se nós estamos buscando uma entrega completa, se nós estamos buscando o Senhor com tudo que nós somos, com todas as nossas forças, isso fala para a gente também de corpo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância disso e o que isso significa. Isso é tão sério, meus irmãos, que no início da história da igreja, uma das estratégias que Satanás usou para tentar derrubar o evangelho foi colocar uma heresia no meio da igreja, que persiste em muitos lugares e ambientes até hoje, de que o corpo é uma coisa ruim. Um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como gnósticos, eles se infiltraram no meio da igreja, e ali eles começaram a dizer, não, a ideia deles era, toda a matéria é ruim, e só o espírito é bom. E nessa viagem deles, eles chegavam a dizer que se a matéria é ruim, Jesus não veio em corpo. Jesus era um tipo de fantasminha andando por aí. E boa parte do Novo Testamento foi escrita para refutar isso e dizer, gente, para tudo, eu estava lá, eu vi, eu comi peixe com Jesus. Ele tinha corpo, a gente botou a mão ali, os dedos nas suas feridas. Ele nasceu de uma mulher. O próprio Deus, ao enviar Jesus para a terra, o enviou num corpo. Quando você vai lá no início da Bíblia, meus irmãos, você vê Deus criando o homem do pó da terra, da matéria. Da matéria. E aí, ele sopra, o sopro fala para a gente na Bíblia de espírito. E quando Deus sopra nessa matéria, o homem se torna alma vivente. Então nós somos essas três coisas. Nós somos matéria também. Isso é tão importante que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós receberemos um novo corpo. A gente não vai ficar de fantasminha na eternidade, você sabia disso? Você vai receber um corpo glorificado. Quem estiver vivo na vida de Jesus, como num piscar de olhos, terá o seu corpo transformado. Porque para Deus é importante que você tenha um corpo. Aqueles que já morreram vão ganhar um novo corpo, meus irmãos, de tão importante que isso é. E às vezes, como eu disse, até nos dias de hoje, algumas pessoas tendem a desvalorizar a adoração do corpo, o corpo sendo apresentado na presença do Senhor, mas eu quero te dizer que tudo está interligado. Existem várias visões teológicas a respeito disso, eu não vou nem entrar nessas bagunças, nessas discussões acaloradas que existem, mas o fato é, corpo, alma, nossa mente e o nosso espírito, tudo está interligado. Se o seu corpo está mal, as suas emoções viram uma bagunça muitas vezes. Se as suas emoções estão ruins, você passa a enfrentar muitas vezes problemas espirituais. O seu corpo adoece porque você não está bem no seu espírito. E esse interligamento desses mundos, se é que eu posso dizer assim, vai muito além dessas coisas mais óbvias que eu estou falando. Você agora, você está no mundo espiritual. Você não pode não ter muita consciência disso, mas você é um espírito. E nesse momento, você está interagindo no mundo espiritual. Olha que loucura. A gente está muito mais ligado na nossa consciência corpórea. Mas você, alma vivente, você é um espírito. E existem coisas que nós fazemos aqui que interligam tudo, por conta da fé. A fé é algo relacionado ao nosso espírito, mas que age diretamente nas coisas materiais. E a gente vê em vários momentos da Bíblia, situações que são orações, mas que são encenadas de alguma forma, tem algo de materializado.
ou situações de profecias, que não são simplesmente palavras proferidas, mas tem algo de material sendo ali realizado, que aponta para o mundo espiritual. É importante a gente entender isso. Alguns exemplos rapidamente, para você entender do que eu estou falando. Moisés com seus braços estendidos, o povo estava ganhando a guerra. Ele cansava, abaixava o braço, o que acontecia? O povo começava a perder. Tinham que levantar o braço dele, apoiar, para que o povo continuasse recebendo. O que é isso? O povo continuasse tendo vitória. A vitória estava sendo dada no mundo espiritual, não era no físico. Mas os braços dele estavam no mundo físico. Mas pela fé, aquilo apontava para algo maior no mundo espiritual. Tudo interligado. Você vê algumas coisas que os profetas faziam e mandavam fazer no Antigo Testamento. O profeta Eliseu virou para um rei e falou assim: pega essa flecha aqui e fere a terra. O rei sabia quem era o profeta. O rei sabia que isso não era à toa, mas fez pouco caso. Ele pegou a flecha e deu 3 flechadas. E o profeta ali já no seu leito de morte, o profeta Eliseu, ele disse assim: rapaz, por que você só deu 3? Você tinha que ter dado 5 ou 6 flechas. Porque aí, a sua vitória sobre os sírios ia ser umas 5, 6 vezes e ia acabar a guerra. Ia acabar de vez. Mas como você deu só 3, vai ser uma vitória mais ou menos. Por que isso? Situações encenadas, que pela fé foi atribuído um significado. E aquilo aponta para algo no mundo espiritual. Você vê a respeito disso no ministério do próprio Jesus. Ele cura um cego simplesmente liberando ali a cura na hora. Mas outro ele cospe no chão, ele faz um lodo ali, e ele passa aquela melequinha no olho do cara, manda ele se lavar que ele vai ficar bom, e ele fica bom. Irmãos, Jesus não tinha um cuspe especial com as moléculas diferentes que nós temos. Ele era totalmente homem no seu corpo. Aquilo carregava um significado simbólico. Aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que é o pó da terra, vai saber o que mais, apontando para algo no mundo espiritual. Você continua vendo isso no início da igreja primitiva, e por aí vai. Quando a Bíblia começa a falar sobre a nossa expressão diante de Deus, vários salmos vão falar sobre a gente levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz, dançar na presença de Deus. Irmãos, como a igreja por tantos anos perdeu essa expressão que a Bíblia manda da gente dançar como adoração, perdeu. Mas por que todas essas questões do corpo? Há um tempo atrás eu fui dar uma aula a respeito de expressão corporal, e eu esbarrei nos textos e nos vídeos de neurociência, e eles falavam o seguinte, que o simples fato de colocar a mão com a palma virada para cima, já fazia com que o seu cérebro se preparasse para se submeter a algo. E quando você colocasse as mãos com a palma virada para baixo, isso falava de autoridade. Então, por isso que os políticos, quando iam apertar a mão um do outro, eles queriam sempre virar a mão assim, para dizer quem manda. Porque, neurologicamente, algo já acontece na cabeça deles. Aí, o que eu pensei na hora? Quando alguém vai me abençoar, o que eu faço? Eu viro a minha mão para cima. Quando eu vou abençoar alguém, eu viro a minha mão para baixo, sinal de autoridade. Eu fiquei pensando, que doideira, começa a fazer sentido uma porção de coisa. Porque que novo crente que nunca leu na Bíblia sobre levantar as mãos para adorar, primeira coisa que faz quando começa a adorar a Deus, levanta a mão como se estivesse querendo pegar alguma coisa. Existe algo sendo comunicado do corpo para o espírito. Por isso que a dança é algo tão forte nesse sentido. Seres dançantes, como diria a nossa professora Natane. Por que o grito, o choro é algo tão importante? Às vezes as pessoas pensam que isso é só exterior, mas não, meus irmãos, é de fora para dentro também, porque quando a gente não consegue se quebrantar, a gente começa a gritar na presença de Deus, e aquilo mexe com a gente por dentro. Uma das ferramentas que Deus nos deu para vencer a nossa frieza, a nossa indiferença, foi o choro, foi as lágrimas, coisas da nossa corporeidade, da nossa matéria. Para e pensa.
Há muitos anos atrás eu pregava diferente. Tem uns 20 anos que eu preguei a minha primeira mensagem. E por conta de algumas características e experiências que eu tinha vivido, eu tinha medo de alguma forma manipular pessoas. E eu fazia uma mensagem sem apelo. E para piorar a situação, eu tive contato com uma corrente teológica contra apelo em culto e mensagem, que ficava falando coisas do tipo: a gente não tem que fazer apelo, isso aí não existia na história da igreja, isso aí foi uma coisa que surgiu de 200 anos para cá, do movimento dos avivalistas, como se isso fosse uma coisa ruim, né? E eu me acomodei naquilo e não fazia. Mas, meus irmãos, no dia que eu resolvi fazer, eu comecei a entender a importância que se tinha levar uma pessoa a sair do seu lugar e manifestar fisicamente a sua decisão. Não é simplesmente algo ali tolhido, é algo mais integral. Eu entendi o que isso representava também, vendo ao longo do tempo vários desses sinais bíblicos, de que algo que pela fé a gente atribui um significado, como que aquilo ali aponta para algo no mundo espiritual e mexe, tanto em nós como no ambiente. Irmãos, e é mentira que a Bíblia não tinha apelo. É mentira. A Bíblia tem apelos e apelos muito mais fortes, muito mais rigorosos. Tem apelo para a pessoa rasgar as roupas e jogar cinzas sobre as cabeças. Tem apelo para a pessoa começar a jejuar. Tem apelo para a pessoa chorar, já pensou? Eu prego uma mensagem de arrependimento agora, quem quer se arrepender começa a chorar agora. Tem apelo para a pessoa, quem quer se arrepender vem agora se batizar. Aliás, eu vou falar a respeito especificamente do batismo e dessa relação com o corpo. Mas ainda dentro desse assunto do apelo, eu li certa vez a respeito de um grande evangelista muito famoso, chamado Moody. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, lido a respeito dele. Moody, numa certa ocasião, pregou para um auditório lotado. A mensagem que Deus tinha dado para ele era uma mensagem forte de arrependimento. E quando chegou ao final, ao invés de ele fazer um apelo desafiando aquelas pessoas a entregarem a sua vida para Jesus, a se manifestarem daquela forma, irmãos, ele resolveu falar assim para o pessoal: olha, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão pensar a respeito, que eu não quero que vocês tomem uma decisão sem entender, e vocês vão esperar, semana que vem eu vou estar aqui de novo, e eu vou dar oportunidade para vocês entregarem a vida para Jesus. Sabe o que aconteceu naquela semana? Aquele famoso incêndio lá na cidade de Chicago, e a maior parte daquelas pessoas que ouviram a mensagem morreram. E aquele episódio marcou terrivelmente a vida de Moody. E daí para frente ele resolveu não terminar momento algum sem dar oportunidade para que a pessoa entregasse a vida dele para Jesus. Irmãos, a respeito do batismo, já parou para pensar por que Jesus mandou que a gente se batizasse? Existe algo relacionado ao culto do nosso corpo, à obediência com o nosso corpo, meus irmãos. Uma pessoa que não é capaz de levantar do seu lugar e fica problematizando. Eu já tive vários tipos de ovelhas aqui nessa igreja, e as pessoas às vezes ficam problematizando esse tipo de coisa. Mas o que eu percebo é alguém que não tem coragem de levantar do seu lugar para fazer algo. Dificilmente essa pessoa vai se levantar para fazer todo o resto. Porque, meus irmãos, você pode virar para Deus em seu espírito e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, mas quem vai são as suas pernas. O seu coração pode se quebrantar em amor pelo seu irmão e ficar ali cheio de misericórdia pela dificuldade que ele está passando, mas quem vai servir são as suas mãos. É o seu corpo que vai, meus irmãos. Romanos 12, Paulo fala algo muito forte nesse sentido a respeito do culto do corpo. Quando ele fala sobre a gente apresentar ao Senhor o nosso culto racional. E eu vi ao longo da vida, e é possível que eu mesmo tenha feito isso, de pegar esse texto para desprezar o culto das emoções. Como se a adoração não fosse algo tremendamente, rasgadamente emocional, de capa a capa da Bíblia. Mas está falando aqui que o culto é racional, sem entender o significado dessa palavra racional. Não vou nem entrar nessa questão, é pior ainda se eu entrar. Mas o próprio texto diz, o culto racional é isso. E o que ele diz?
apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala, que é o vosso culto racional? É o seu corpo sendo apresentado como sacrifício ao Senhor, e um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Vivo porque não é da boca para fora. Você derrama a sua vida com o seu corpo inteiro para servir ao Senhor. Santo, porque existem certos pecados que você peca contra o próprio corpo. Ele vai falar isso em outros trechos. Aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você apresenta o seu corpo a Ele. Esse é o culto racional ao Senhor. Está definido no próprio versículo. E meus irmãos, falei que ia falar de batismo. Hoje é dia de batismo. Você que vai assistir essa mensagem em outro momento. O batismo é o seu corpo que vai ser batizado. Mas isso aponta para algo no mundo espiritual. Algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e algo que continua acontecendo na sua vida. O batismo ele tem um significado muito forte. E que significado é esse, meus irmãos? Existem várias formas de batismo. Existem aqueles que batizam por aspersão. Bem antigo essa prática, não é? E atualmente eu tenho visto várias outras modalidades. O povo é muito criativo nesse sentido. E eu não quero aqui desrespeitar nenhuma forma de se acreditar. Mas eu quero mencionar algo que eu percebi recentemente. Eu comprei uma Bíblia católica. E essa Bíblia católica tem notas de rodapé explicando, né, a maneira como eles creem e tudo. E eu estava lendo sobre o batismo de Jesus. Eu estou lendo ali a Bíblia católica. E nas notas de rodapé do batismo de Jesus, estava falando que o batismo daquela época, mesma coisa que a gente vê em todos os comentários bíblicos, era por mergulho, por imersão. E que não existia naquela prática do judaísmo antigo nada de aspersão com esse significado de batismo. Eu já sabia por outras fontes, evidentemente, mas eu achei curioso, porque todas as artes católicas que eu vi até hoje mostravam Jesus sendo batizado com um pouquinho de água na cabeça. Mas isso tem a ver com a crença deles, e como eu disse, eu não quero desrespeitar de forma alguma, cada um crê da maneira que crê. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, existe um significado. Isso é fato, todo mundo sabe disso, até quem crê diferente sabe que aconteceu dessa maneira. E que significado é esse, desse mergulho, meus irmãos? Todo o seu corpo desce, todo o seu corpo mergulha. E esse descer, meus irmãos, tem uma representação. Aqui você está sendo sepultado da sua antiga vida. E você está ressuscitando para a sua nova vida com Cristo. É por isso que a gente batiza quem já nasceu de novo. E não quem um dia vai nascer. Nós cremos dessa maneira. Primeiro a pessoa recebe a Cristo como seu Senhor. E se ela de fato recebeu a Cristo como seu Senhor, a primeira coisa que ela quer fazer é batizar. Porque Jesus falou que era para batizar. Então se essa pessoa tem Jesus como Senhor, o que ela vai fazer? Batizar, lógico. Mesmo que ela não entenda todos os detalhes, mesmo que ela não entenda tudo. Obediência. Agora, uma pessoa que quer se converter, mas não quer que o seu corpo se converta. Eu entrego o meu espírito para Deus, mas o meu corpo vai continuar aqui pecando um monte de coisa. Não há uma entrega completa ao Senhor. Existem pessoas que querem se converter, mas a minha carteira não. A minha carteira continua sendo minha, meus irmãos. A minha carteira, a minha conta bancária, o meu Pix, os meus filhos, a minha mulher. Tudo que eu tenho é do Senhor. A nossa entrega precisa ser completa. A nossa entrega precisa ser plena. Quando uma pessoa desce as águas do batismo, ela está declarando isso. Que a partir de agora, um tipo de vida que ela tinha antes acabou, morreu. Está sendo sepultado. É o corpo que está representando isso, mas está apontando para algo no mundo espiritual. Eu estou aqui em obediência completa ao Senhor. E a partir de agora, eu vivo uma nova vida. Eu ressuscitei com Cristo. Eu caminho agora como alguém que foi lavado pelo Senhor. Eu quero fazer como Moody nessa noite. Eu não vou finalizar sem dar chance de você
entregar sua vida para Jesus, eu não vou finalizar esse culto sem dar a chance de você se render a Ele, corpo, espírito e alma. Tudo que você tem, tudo que você é, entregue por completo a Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor nesse momento, eles já vão tocando a música do batismo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Busca o Senhor ansiosamente agora. Busca ansiosamente pelo Senhor, com tudo que você é, com tudo que você tem. Você já teve ansiedade por algo na sua vida? Ficou torcendo por algo que acontecesse? Ansiedade pelo Senhor. A minha alma tem sede de Ti. A alma fala da sua racionalidade, das suas emoções. Você já ficou com muita sede, querendo muito uma água? É isso que você tem que ter do Senhor. Busque intensamente. Tenha sede com todo o seu mundo interior, toda a sua alma. E olha, o meu corpo te almeja, te deseja, como terra árida, exausta, sem água. Muitas experiências espirituais deixam de acontecer com crentes que sabem que essas experiências existem. Mas eles não vivem, por quê? Porque eles não querem entregar o seu corpo em submissão ao Senhor, eles querem ter controle o tempo todo. Eu queria que Deus fizesse isso comigo, queria que fizesse aquilo, se renda. O seu corpo não te pertence mais. O corpo do crente é cuidado de forma diferente. A maneira como o crente come precisa ser diferente. Não existe não fumarás na Bíblia. Mas a partir do momento que a gente soube que o cigarro destrói o corpo não é mais nosso. Nós rendemos tudo ao Senhor. A gente corta isso. Eu cortei o refrigerante da minha vida depois que eu descobri que ele causava mais de 18 tipos de doença. E cada dia Deus vai revelando, eu tenho muito que aprender, mas eu já entendi que o meu corpo não é meu, e eu quero que você entenda nessa noite, se você se entrega ao Senhor, se entregue por completo. Você que tem se entregado à imoralidade, meu querido, deseja ao Senhor com todo o seu corpo, apresente o seu culto a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com o seu corpo. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, ainda com seus olhos fechados, ainda em oração. E eu vou fazer um apelo convidando algumas pessoas para virem aqui à frente. E eu quero que você tenha coragem a mover o seu corpo, atendendo. É um gesto físico, mas que vai apontar para o mundo espiritual, que tem repercussões no mundo espiritual. Mas se eu entregar a minha vida para Jesus, de onde eu estou, está valendo, Deus conhece o seu coração, mas eu estou convidando você para dar um passo maior. Se para você isso é loucura, a partir de agora a sua vida vai ser uma loucura. A gente se entrega loucamente para Jesus, e deixa Ele fazer o que Ele bem entender. Então se você quer entregar a sua vida para Jesus, nessa noite, já começa declarando agora, sai do seu lugar, vem para cá. Deixa todo mundo ver, deixa o mundo espiritual, os anjos e os demônios verem a decisão que você está tomando. A igreja está orando por você nesse momento, para que você faça isso. Você que se encontra afastado da presença do Senhor e precisa se reconciliar, eu oro nesse momento. E eu convido para que você se reconcilie agora. Saia do seu lugar e venha. Sinaliza com o seu corpo a decisão que você está tomando. E a você que quer se batizar, a você que ainda não se batizou, talvez tenham batizado você, talvez
Aconteceu como a irmã Patrícia falou, quando tinha 14 anos, aquilo não fez muito significado para ela, mas se agora faz, você entende, você nasceu de novo, você precisa se batizar, obedecer ao Senhor. Sai do seu lugar, vem para cá. Toma essa decisão publicamente. Porque no próximo batismo, eu quero batizar você. Amém? Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir. E a igreja ora intensamente. Pode levantar a sua voz, igreja. Pode levantar as suas mãos. Pode orar não só com a sua mente, não só com o seu espírito. Ore com o seu corpo. Profetize com o seu corpo. Batalhe nesse momento por pessoas que precisam entregar as suas vidas para Jesus. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim.